Então agora a gente já fez toda a parte de criação do chart, já fez o deploy do chart, porém a gente ainda tem que ter o chart localmente, né? A gente teria que clonar o repositório inteiro para poder baixar o chart de novo. Isso é ruim, tá? Porque a gente vai ter que toda vez ter o repositório clonado, a gente vai ter que toda vez ir lá no GitHub ver o repositório, etc. A maioria dos pacotes, né, vamos supor em linguagem de programação como Node, como Ruby, você não tem o nome do lugar onde está, você não tem que clonar o pacote inteiro. Você simplesmente dá um install no gerenciador de pacote. No caso do Node, você dá um npm, no caso do Ruby, você tem os gems. Então você consegue instalar sem precisar saber a origem, né, do pacote, você não precisa saber o caminho completo, não precisa clonar nada, não precisa construir do source. Então, a ideia aqui é a gente construir um repositório para o Helm. Lembra que eu falei que o Helm é um repositório de pacotes do Kubernetes? Então, a gente vai criar a parte onde a gente vai guardar esses arquivos, tá? Bom, para isso a gente vai usar algumas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês um negócio legal que chama Chart Museum, tá? O Chart Museum é a solução oficial, né, para você fazer um repositório hospedado, tá? Então ele é bem simples, ele roda num Docker, então muita gente usa, na verdade, o próprio Kubernetes para hospedar imagens do Chart Museum, e aí você consegue armazenar como se fosse um ACR, né, como se fosse um Container Registry, você consegue armazenar também charts do Helm ali, tá? E você consegue fazer a instalação usando a URL só dessa parte. Então você não precisa publicar nada, deixar nada público, você não precisa fazer nada no GitHub, etc. Tá? Como a gente já está usando o Docker e tal, eu não vou chegar a usar o Chart Museum porque ele abstrai muita coisa do que eu queria explicar para vocês. Então, se vocês estiverem utilizando algum workload de produção, alguma coisa do tipo, vale a pena você usar o Chart Museum, tá? Até porque você consegue jogar os charts, né, os repositórios dos charts em vários lugares, inclusive no Blob Storage da Amazon, em outras redes, em outras clouds também, e você consegue ser bastante maleável para isso, tá? Mas tem um jeito mais fácil e que não precisa pagar nada, que é usar o GitHub Actions, tá? Desculpa, o GitHub Pages, tá? Eu vou entrar de novo naquele repositório que eu mostrei para vocês viram que tem uma pasta Helm aqui, né? Essa pasta Helm, ele tem um arquivo index e uma série de tars, né? tar.gz, esse .tgz aqui. O index, se você for ver, ele tem aqui todas a descrição dos meus charts. Então ele tem o digest do chart, né, que é o sum, o hash disso tudo, né, o hash disso tudo, para validar que aquele chart é mesmo o hash correto, ninguém alterou o hash do chart, quando que foi criado, e aí tem todas as versões dele, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a versão 2.1.2, aqui eu tenho a versão 2.1.1, 2.1.0. Isso permite que você instale, por exemplo, uma versão de um pacote, né, um pacote de uma determinada versão. Tá? Você não precisa ficar, de fato, entrando em algum lugar, ou baixando o repositório inteiro, colando a partir de alguma versão e etc. Então você zipa os seus charts e você coloca eles num lugar. E esse index é o índice onde o Helm vai procurar, né? Existe um chart aqui, não existe um chart aqui, etc. Então, basicamente, o que você precisa? Você precisa de um lugar onde você consiga servir arquivos estáticos, tá? Para você poder servir o index.yaml, e você precisa de um lugar onde você possa baixar, né, você possa hospedar os arquivos tar.gz. Tá? Esses arquivos, você consegue baixar, você pode ver que para cada um desses charts eu tenho uma URL, né? Coincidentemente a URL está aqui, mas eu poderia ter esse chart em outro lugar, tá? Eu poderia ter armazenado esse chart em outro lugar, tá? Eu não precisaria ter o chart exatamente aqui, a gente define esses charts em lugares diferentes, tá? Bom, e você pode ver que aqui, né, tá os meus tar.gz. Então, como é que eu vou fazer? Tá? Para a gente fazer isso, a gente vai entrar na pasta charts e aqui a gente vai usar o comando helm repo index. Tá? Você vê que aqui, né, eu não tenho nada criado aqui, então tá vazio, tá? Então não tem nem porto backend, nem porto frontend, não tem nada. Então eu vou vir aqui e vou dar um helm repo index. Tá? E aí eu vou criar um ponto aqui. Tá? E aí, vou ver aqui que agora ele vai criar um arquivo index para mim, tá? Então, vou dar um cat nele para vocês verem que está vazio, tá? Por quê? Porque a gente não empacotou os nossos charts, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou remover esse arquivo, né, index primeiro, e aí vou usar helm package. E aí, helm package, vou colocar aqui o caminho que eu quero, né, a aplicação que eu quero fazer, né, o chart que eu quero fazer, o packaging, quero fazer dos dois, e ele vai criar um arquivo tar.gz para cada um deles, tá? E aí agora vem a segunda parte importante, tá? Que é, basicamente, a gente precisa definir
no nosso GitHub essa action, né? Na verdade, a GitHub Pages funcionando, tá? Então, eu vou entrar aqui, né, no samples. Então, AKS Bootcamp sample, que é aqui onde a gente está guardando os nossos repositórios, tá? Eu vou aqui no settings. E aí, para você, no seu repositório que você está fazendo isso daqui, você vai descer até o final aqui, e aí você vai ver, né, que aqui eu já tenho setado, mas você vai setar o branch, que você está fazendo os deploys, então se for a branch main, no meu caso eu estou usando a branch main para o início, para a aplicação crua, para vocês poderem clonar a aplicação do jeito que ela está, e poderem seguir, né, os vídeos, como eu falei para vocês no início. Então vocês forcam o repositório, clonam ele do jeito que ele está, na main, na branch main, e aí vocês vão fazendo as coisas, e aí vocês devem chegar até aqui com a aplicação completa, tá? E aí eu fiz aqui na branch finish, né, que na verdade é a branch que tem tudo, né, que está tudo criado do zero, para vocês verem como é que fica no final, tá? E aí aqui eu selecionei o root, porque a gente pode assinar root / docs, tá? Então eu selecionei o root, porque ele vai servir a partir do root. E ele vai me dar esse caminho aqui, né? Que, teoricamente, se eu entrar aqui, né, nesse endereço, não vai ter nada. Então ele vai estar vazio, ele vai mostrar só o readme, tá? Então, porque é o readme dele padrão. Mas então ele está caindo, né, na raiz aqui. Eu quero que ele vá para dentro de charts, tá? Então, quando eu entrar no branch finish, eu quero que ele entre aqui dentro de charts. E aqui dentro de charts, eu quero que ele vai pegar o arquivo index.yaml, tá? Então, se eu entrar em charts aqui, você vai ver que ele vai estar 404, porque realmente não existe nenhum index HTML, nada que ele possa pegar. Como é que a gente gera isso? A gente gera pelo Helm repo index. Só que aí a gente tem que dar um traço URL, e aí a gente cola a URL, né? Essa URL aqui, a gente cola ela aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é essa modificação, porque ele vai setar a URL de todos os pacotes como essa daqui, tá? E a gente dá o Helm repo index de novo, ele vai criar um arquivo index.yaml. Se eu der o cat no index, agora você vai ver que ele está preenchido, né? Então, ó, ele pegou os dados do meu chart.yaml e colou aqui, fez o hash de tudo, pegou o tar.gz, né, de cada um e colocou na URL que eu falei para ele, né? Então, ó, tá aqui. Meu chart tem que ficar colocado nessa URL. Ele precisa estar exatamente nessa URL aqui, tá? Então, se vocês puderem ver aqui no meu GitHub, ele já está aqui, eu já fiz o deploy dele, você vê que o meu index está aqui também, né? Então, ó, ele está aqui. Muita gente vai ficar tentada a colocar essa URL, né, a URL do arquivo raw, tá? Mas isso não é legal, por quê? Porque ele vai pegar... você pode colocar ela também, não é um grande problema, mas você não pode colocar ela como um commit específico, tá? Porque se ela mudar, ele não vai alterar ali, tá? Mas para ficar mais fácil, a gente pode simplesmente vir aqui agora e colocar index.yaml, e você vai ver que ele vai servir do mesmo jeito, tá? Então, fica muito mais bonito o DNS, né? O domínio fica muito mais bonito, e a gente pode fazer o download e instalação dele de uma forma muito mais fácil. Por exemplo, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou listar tudo que eu tenho. Então, eu tenho agora o back-end e o front-end. Vocês estão vendo que eu tenho os dois, né? Vou dar um Helm del Porto back-end, tá? E aí eu vou remover tudo aquilo lá. Tudo que eu instalei vai ser removido. Ou seja, é muito mais fácil para você remover a aplicação. Você não precisa remover o service, o repositório, o deployment, o ingress, o secret, que nem a gente fez da outra vez. Só remove a release inteira e ele vai remover toda a aplicação, não vai deixar nada para trás, tá? E aí agora a gente vai vir aqui e vai colocar Helm repo add. Eu vou colocar maratona, né? AKS, você dá o nome que você quiser. E aí você dá aqui a URL que ele vai ser o caminho, né? A URL que você colocou por padrão, onde está o charts, tá? Você não precisa escrever o charts.yaml, não precisa colocar tudo. Só a pasta raiz de onde está o charts, tá? E aí você vai adicionar isso daqui. Meu repositório já está adicionado. Se eu vim aqui e der um Helm search repo, você vai ver que ele vai listar tudo que eu tenho. Todos os meus repositórios adicionados estão aqui, tá? Então, eu adicionei aqui, ó, acabei de adicionar, e ele colocou ele já aqui para mim, ó, back-end e o front-end, tá? Então, o front-end da aplicação, ele pegou aqui todos os repositórios que estavam dentro, né, do index, ele conseguiu chegar lá, tá? Então, é importante que você consiga ver essa página. Às vezes o GitHub tem um cache um pouco longo, tá? Então, se você está conseguindo ver essa página, muitas vezes ele vai dar 404 várias vezes, então se você está tendo problemas, persista um pouco mais, porque ele pode estar tendo problema de cache, acesso em outro browser, limpa o cache direto no roteador, tá? Para ele poder pegar tudo de novo. Mas o importante é que você esteja vendo isso daqui, tá? Ele tem que estar aparecendo no seu search. E aí, quando você for instalar, como a gente já não precisa de nenhuma variável específica, a gente já setou elas todas lá, apesar de não ser uma boa prática, você pode fazer um Helm install e pegar pelo nome, né? Então eu quero dar um Helm install em maratona AKS
Porto Backend. E aí eu vou dar aqui o nome que eu quero dar para ele, é Porto Backend. Né? É a mesma coisa que eu estou fazendo. E aí eu vou vir aqui e vou escrever Atomic Wait, e eu vou rodar um dry run, tá? Só para ver se vai funcionar. Então, ó, quando ele tá buscando, ele buscou lá no chart, buscou no meu repositório do GitHub, baixou o tar.gz e aí mostrou para mim. Tá? Então agora eu posso simplesmente remover isso aqui e rodar ele oficialmente. Tá? Então é muito mais fácil, porque eu não preciso clonar todo o repositório, não preciso fazer tudo na minha máquina para depois poder colocar ele lá no ar. Tá legal? Bom, com isso a gente finaliza essa parte de Helm. E aí a gente vai entrar agora na última parte, né, no último módulo do curso, que é a parte de auto-scaling, que é onde fica bem interessante, porque a gente vai conseguir fazer a escalabilidade automática, tanto dos serviços que a gente fez o deploy, quanto do cluster também que a gente está utilizando, para que se a gente tiver um problema de disponibilidade, a gente tiver nós que se esgotaram, por exemplo, a gente vai conseguir fazer uma escalabilidade direto dos nós do cluster de forma automática, tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso no próximo módulo. Até mais!